Boa tarde, galera. Deixando o pessoal entrar aí para a gente começar mais uma das nossas conferências. Quem estiver entrando aí. É bom que o Daniel ele já chega dizendo que o som e o áudio está ok. Já me antecipa a minha pergunta. Obrigado, Daniel. Então, vocês estão me ouvindo bem? Deixa só mais um minutinho para o pessoal ir entrando. Todo mundo bem? Hoje aí mais um dia de tela verde aí nas bolsas mundiais. Beleza, gente? Obrigado aí pela cooperação. A gente já está aqui, eu me sinto em casa aqui. Eu que moro sozinho, tá? Vocês que participam dessas lives, vocês são quase meu único contato com o universo aí. Então, já está todo mundo já aqui, que é quase uma família das conferências aí, todo mundo já se conhece. Muito legal. Gente, vamos lá. Hoje eu tenho o privilégio aí de receber o JP Morgan. O JP Morgan, com certeza, é um dos players mais importantes da indústria financeira no mundo. Tá? A Gabriela está aqui com a gente. Já eu vou pedir para ela se apresentar e falar um pouquinho de como estão as coisas lá. Tá? Mas antes, só para relembrar aqueles recados que a gente sempre dá no início, tá? Muito prazer para quem não me conhece, para quem está assistindo a nossa primeira live hoje. Meu nome é Bruno Hora, sou um dos diretores da InvestSmart. E essas conferências diárias foram a nossa solução criativa para mandar informação direto para vocês aí ao vivo do que está acontecendo. A gente passou aqui a manhã inteira ligado no noticiário. Foi uma noite de ontem, uma manhã com informações muito relevantes. A gente, em algum momento, deve debater sobre isso, tá? Outros recados importantes. A InvestSmart está com um projeto chamado Empreender e Apoiar. Tá? Se você segue a gente lá nas redes sociais, vocês devem ter visto. O que esse projeto é? A gente está disponibilizando a nossa equipe de marketing para ajudar os microempreendedores que estão sofrendo nessa crise. A gente criou um link, criou todo um material de ajudar com orçamento, de ajudar a melhorar a presença online das empresas. A gente vai selecionar 10 projetos, tá? E esses projetos a gente vai literalmente ajudar na unha, montar homepage, montar ou melhorar as redes sociais, criar artes para as redes sociais. O projeto Empreender e Apoiar está super bem recebido, está na mídia aí. Já estou vendo aqui também no nosso chat que tem o pessoal da imprensa aí, que é extremamente bem-vindo. Hoje o assunto vai ser bem interessante. Vamos falar aí de mundo, aí a gente vai falar menos de ponta. Ontem a gente falou muito de bolsa, de setor, de papel. Hoje a gente vai falar mais de cenário macro, de como o mundo está reagindo, o que está acontecendo ao redor do mundo. Tá? E para isso, a Gabriela está aqui, ela que é estrategista do JP Morgan. Gabriela, muito obrigado pela presença. É literalmente uma honra e um privilégio ter você aqui. E eu queria começar perguntando para você, uma pergunta que é sempre uma curiosidade da galera. Como é que está o clima no JP Morgan, que é espalhado globalmente? A gente tem o time Brasil que está aí presente também aqui assistindo junto com a gente. No mundo, como é que está todo mundo de home office? Como é que vocês estão lidando com isso? Se você puder falar um pouquinho do JP Morgan como um todo, reagindo a essa crise e falar um pouquinho Claro, de você também, vai ser um prazer. Muito obrigado, Gabriela. claro. Obrigada, Bruno, e boa tarde aí para todo mundo. Vocês também são minha companhia aqui hoje à tarde. Eu sou brasileira, mas já moro aqui em Nova York fazem quase 20 anos. E eu estou aqui, então, trabalhando de casa, falando com o nosso time, ou seja, do JP Morgan no mundo inteiro, tá todo mundo na mesma. Eu acho que é a primeira vez que, não importa onde você está no planeta, você está vivenciando o mesmo momento. Então, no JP Morgan, todo mundo trabalhando de casa, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil também. Mas, fora isso, ou seja, a atividade está normal. Conseguimos utilizar hoje em dia, né, graças a Deus, a tecnologia para conversar com clientes, para conversar com nossos gestores, para discutir estratégia. Então, fora isso, a vida tá normal, fora o fato de estar aqui em casa. Só para me apresentar um pouquinho mais, eu trabalho aqui no JP Morgan na área de Asset Management, ou seja, na área de gestão de ativos. Como o Bruno falou, JP Morgan, como um banco, é o maior banco dos Estados Unidos, um dos maiores bancos do mundo.
E nós temos presença aí no Brasil também, nossa equipe comercial, são 3 pessoas, a Isabela Nunes, a Maria Rossi e a Isabela Fortunato. Então, 2 Isabelas aí. E nós temos aí no Brasil, então, nossa área de asset management, gestão, e temos alguns produtos globais. Realmente, o nosso foco é a estratégia e o acesso ao investimento global. Temos aí 3 fundos redeados na plataforma XP e um também não redeado na plataforma. Mas a ideia hoje é não falar de produto, é falar bem mais do cenário macro. Perfeito, perfeito, Gabriela. Deixa eu lembrar o pessoal, gente, o chat está aberto, tá? Então, né, as perguntas são muito importantes, elas que vão direcionar um pouquinho aqui da nossa conversa. As perguntas hoje mais sobre cenário macroeconômico, sobre alguma região. Ontem a gente falou de setor, hoje a gente vai falar de regiões, de países, enfim, de medidas que governos estão tomando. Qualquer pergunta que vocês tiverem nesse âmbito de cenário econômico, de recessão, etc., será muito bem-vindo. Gabriela, a gente pode começar, então, aí um negócio bem genérico, você falar de global mesmo. Globalmente, como é que o JP Morgan é um dos principais compiladores de informação, é um dos relatórios que eu mais gosto de ler. Qual é a visão global, agora assim, já que tudo mudou de umas semanas para cá, hoje qual é a visão global do JP Morgan versus isso tudo está acontecendo? Bom, a visão é que as coisas mudaram muito e mudaram rápido, principalmente no último mês. Um mês atrás, a gente estava falando de uma economia global que estava saindo lá daquela guerra comercial dos últimos 2 anos e que parecia que ia começar a estabilizar, a gente estava esperando um crescimento melhor. E aí a economia global foi realmente golpeada aqui por 2 choques. O principal é a evolução do Covid-19, do coronavírus, e todas as medidas que os governos estão tomando no mundo inteiro para focar no tema de saúde, mas o que acaba, ou seja, fechando várias áreas da economia global, vários setores, né? Especialmente o setor de serviços. Então, rapidamente, aí a perspectiva mudou muito para o crescimento global e agora não é louco de falar que é muito possível a gente ter uma recessão global na primeira metade do ano, porque a gente está vendo a luz ser apagada, né, em vários países, em vários setores, e isso causa uma escuridão no curto prazo. Aí a perspectiva é que, eventualmente, quando a gente começar a ver um controle melhor aqui do Covid-19, dos novos casos, aí os governos vão relaxando as restrições, as pessoas começam a voltar mais à vida normal, e aí a gente consegue imaginar uma recuperação mais no final do ano. Legal. Gabriela, anotei aqui. Tem uma coisa que para as nossas lives aqui, que o Mandetta, semana passada, falou de 3, 4 meses, e aí hoje e ontem à noite, nos discursos do presidente, já havia um senso mais de urgência, e esse senso de urgência das pessoas, da economia voltar, das pessoas voltarem à rua, é um discurso que já está sendo adotado em outros países. Na visão de vocês, essa fase de controle e essa fase de relaxamento nas restrições, pensando em janela de tempo, vocês acham que isso é algo para daqui? Acho que Nova York vai ser um bom termômetro disso, porque mal ou bem é a central financeira do mundo. Você acha que isso é uma coisa de 15 dias ou de 3 meses, ou ninguém sabe direito ainda o que é? Bruno, eu acho que a gente tem que ser honesto, que ninguém sabe ainda. Ou seja, a gente pode olhar para a Ásia, por exemplo, onde isso tudo começou, né? O vírus começou na China e ele foi espalhando, principalmente na Coreia, vi muitos casos. A gente pode olhar eles como um modelo, ou seja, lá eles conseguiram controlar as coisas em 3 semanas, 4 semanas. Isso é no papel, mas olha, muito cuidado com esse modelo. Por quê? Porque a Ásia lidou com esse problema de uma maneira muito diferente do que Europa está fazendo, Estados Unidos está fazendo, América Latina, incluindo o Brasil, está fazendo. Por quê? Porque China, Coreia, Hong Kong, Singapura,
eles estão muito melhores preparados para lidar com esse tipo de vírus. É um vírus novo, mas eles já viram muitos vírus. Então, eles têm os testes, eles sabem testar todo mundo, isolar as pessoas, colocar quarentenas super fortes, as pessoas respeitam a quarentena e ficam em casa. E com isso, eles conseguiram controlar as coisas em 3, 4 semanas. Mas, infelizmente, não é o caso na Europa, nos Estados Unidos, no resto do mundo. A gente nem tinha teste suficiente aqui nos Estados Unidos. Só agora que a gente começou a testar as pessoas. Então, o vírus já espalhou muito aqui. Ou seja, a gente já está numa fase aqui diferente. E também a gente escuta Nova York, onde eu tô, as coisas estão fechadas. Fato, estão fechados. Mas não tem ninguém aqui militar na minha porta do meu apartamento com uma arma, ou seja, eu saio quando eu quero. Então, as pessoas também não respeitam as quarentenas da mesma maneira que acontece na Ásia. Eu falo tudo isso para dizer que não dá, então, infelizmente, para olhar para a Ásia como um modelo, e é por isso que a duração desse isolamento, desse efeito negativo na economia ainda está um pouco incerto. Possivelmente, a gente está falando de meses e não de semanas. Perfeito. Notícia importante. A gente já tem algumas perguntas aqui, Gabriela. Vou começar já, que é bom que eles vão dando aqui direção para a nossa live. Projeções econômicas globais para 2020 e 2021. O que vocês mudaram nos números aí nas projeções? Sim, e eu vou falar primeiro dos números que vão parecer assustadores, e aí eu acho importante também a gente depois falar o que o mercado já está precificando, né? E aí a notícia melhora. Então vamos começar com ruim, assustador. A gente espera uma recessão global esse ano, então o PIB global vai ser negativo para o ano como um todo, para 2020, possivelmente no patamar de menos 1%. O que a gente vai ver, principalmente o efeito bem negativo, vai ser concentrado na primeira metade do ano. Na China, onde tudo começou, vai ser mais no primeiro trimestre, né? Porque lá já começou isso em janeiro, fevereiro, março. Então, na China, a gente não pode ficar surpreso se a gente vê um PIB muito negativo lá. E nossos estrategistas, a gente tem, como JP Morgan, uma equipe gigante na China. Só no nosso time, a gente tem uma pessoa em Shanghai e 6 em Hong Kong. Eles estimam que a contração na China vai ser bem severa, com uma contração de menos 45%, trimestre contra trimestre anualizado. Ou seja, a economia estava fechada, é natural esperar esse tipo de contração. E Europa? A Europa estava, digamos, um mês atrás da Ásia, né? Aí a gente começou a ver vários casos e medidas na Itália, na Espanha, na França, na Alemanha. Então, a Europa, eu acho que vai ser um pouco negativo já no primeiro trimestre, mas brando, e aí realmente o buraco vai ser mais no segundo trimestre. E aí a gente está falando de uma contração de uns 20%, trimestre contra trimestre anualizado. E por fim, nos Estados Unidos, que está, digamos, 2 semanas atrás da Europa, também achamos o buraco mais concentrado no segundo trimestre. E aí seria uma contração do PIB americano de entre menos 10% e menos 20%, trimestre contra trimestre anualizado, no segundo trimestre. E aí falando da América Latina, ou seja, Brasil, outros países da região, não vai dar para escapar disso. Tanto do efeito externo, quanto da evolução doméstica disso tudo. Então, é muito possível a gente imaginar uma contração no PIB brasileiro, no PIB de todos os países da América Latina, também de 2 dígitos no segundo trimestre. Posso falar das coisas mais positivas? Por favor. Vamos lá, precisamos, inclusive. Por favor. Porque eu falo esses números, não é para assustar todo mundo, é só para falar, olha, o mercado já sabe disso. Quando a gente vai pegar o jornal daqui a algumas semanas e vai começar a ver esses números assustadores, que já começou na China, mas aí vai vir pelo mundo todo, o que a gente tem que saber é que o mercado já sabe disso. Ele sempre olha para frente, ele não espera a informação sair no jornal, as pessoas sentirem no seu dia a dia. O mercado reage muito antes. E é essa a razão desse período de 1 mês e meio aí tão difícil que a gente vem vivendo, tanto em ativos brasileiros como em ativos globais.
Isso é um mercado que já está olhando para frente, falando, eu sei que vai vir uma recessão global e eu sei que ela vai ser muito severa na primeira metade do ano. Fato, e já está no preço. Entendido, recado dado. Começamos com uma notícia assustadora, mas depois um alívio aí, dizendo que o mercado já sabe disso, já precificou a grande parte disso aí. Vamos continuar com as perguntas do Luiz, depois eu vou, vocês entenderem, galera, um pouquinho da dinâmica de como vai ser essa live hoje. A gente vai depois quebrar por continentes, tá? Então a gente vai focar um pouquinho em Ásia, depois um pouquinho em Europa, depois Estados Unidos, depois na América Latina, Brasil, tá? Combinado. Mas antes eu vou matar mais umas perguntas aqui. Luiz, essa crise está sendo entendida como mais semelhante à de 2008 ou à de 1929, pensando nas lições e etc? Bom, uma pergunta difícil, ou seja, eu responderia... Ou seja, 2008 foi uma recessão, mas também foi uma crise financeira. Então, eu diria que é como 2008 no sentido de que a contração em atividade vai ser forte, mas eu diria que não é como 2008, porque não é uma crise financeira, ou seja, os bancos estão muito sólidos, americanos, europeus, no mundo todo, e, na verdade, os bancos até são parte da solução dessa vez e não do problema. Então, cuidado aí também com essa comparação de 2008. Aí, comparação com 1929, aí a gente está falando de uma depressão. E aí a gente também não chamaria isso aqui de uma depressão. Então, possivelmente, não tem uma grande comparação histórica, porque pode ser uma recessão profunda, mas rápida e sem uma crise financeira. Então, é como um animal diferente, digamos assim. Entendido. É realmente uma pergunta difícil. A crise de 2008, ela nasceu no mercado financeiro, né, e depois ramificou para as outras áreas. Uma coisa que a gente ouviu nas conferências que a gente já fez é que a origem dessa crise, pensando aí do lado cheio do copo, ela vai, como é uma origem quase natural da saúde, etc., as medidas que vão ser tomadas, elas vão ser mais bem vistas, né? Vamos lá para mais algumas perguntas antes da gente focar ir para a Ásia, que vai ser o primeiro continente, tá? Qual a visão do banco frente ao fechamento do comércio? Está muito se falando em agora é um termo novo aí, isolamento vertical, isolamento horizontal, deixa o pessoal ir para a rua, deixa o pessoal não ir. Qual é a visão sobre o lockdown aí de vocês? Então, eu acho que, ou seja, os governos estão tendo uma decisão muito difícil para tomar, né? Isso é no mundo todo, entre o problema da saúde e o problema econômico. Então, o problema da saúde, qual é o problema do coronavírus, né? Não é, obviamente, tão mortal, ou seja, tão perigoso como Ebola, uma coisa horrível assim. Mas é um vírus suficientemente fatal e muito, muito contagioso. Que se todo mundo pegar na mesma hora, mesmo que só um percentualzinho precise ir no hospital, vai acabar sendo milhões de pessoas. Então, teve um estudo muito importante que saiu aqui, olhando para os Estados Unidos, as projeções, né? Um país de 320 milhões de pessoas. Imagina, esse vírus é tão contagioso que, imagina, 40% da população pega o vírus. Estamos falando de, digamos, 100 milhões de pessoas. E se só 5% precisarem ir para o hospital? Estamos falando de 5 milhões de pessoas indo para o hospital na mesma hora. Não dá. Então, simplesmente, o sistema de saúde não aguenta isso em nenhum país, né? Esse é o problema. Então, aí os governos têm que tentar implementar essas medidas de distância social, isolamento, fechar comércio, para tentar exatamente prever esse aumento de casos, tudo na mesma hora. Então, esse é um problema importante, é uma consideração muito importante. Mas, claro, vem com um problema econômico, que é de fechar, apagar a luz aí de setores de serviços, de comércio, que tem, sim, um impacto econômico muito profundo. Então, é como que os governos conseguem balancear isso e que ajuda eles conseguem dar para realmente tentar fazer um contrapeso dos efeitos econômicos negativos. Isso é muito importante para a gente discutir depois, é a ajuda
que tanto a política monetária quanto a política fiscal está dando para compensar essa situação econômica. Perfeito, perfeito. A gente vai falar de estímulos do Banco Central, sim. Vamos para a Ásia, então. Eu separei aqui uns highlights da Ásia. E o primeiro que mais me chamou a atenção foi que Wuhan, que é o epicentro de tudo isso, já está projetando afrouxar o lockdown, já deu data, parece que é 8 de abril, já começando a soltar. Isso parece ser uma boa notícia, pensando globalmente. Você pensar que talvez o pior lugar, a pior cidade do mundo que passou por isso, já tem ali uma data para começar a terminar o lockdown. Paralelo a isso, a gente tem exemplos heterogêneos e de medidas diferentes na Coreia, no Japão. Você pode falar um pouquinho aí de Ásia como um todo, depois talvez entrar um pouquinho mais no detalhe nos pontos mais relevantes que vocês estão olhando aí? É super legal, e é super legal a gente ter no JP Morgan tanta gente na Ásia, porque eles nos ajudam muito, né? E eu lembro, já em janeiro, né, que a gente tinha o nosso time de Hong Kong, de Shanghai, já trabalhando de casa. E a gente olhava para aquilo e falava, meu Deus, não imagino essa situação. E aqui estamos, todos nós. E falando com eles hoje, exatamente, eles já falando que eles sentem que eles já estão chegando mais próximo do fim disso tudo, do que, claro, do começo, certamente. E isso é bom de ver, ou seja, até o epicentro da província de Hubei, da cidade de Wuhan, já começando a abrir. Isso mostra que um governo que acaba fazendo medidas severas para controlar a saúde, que acaba tendo um impacto econômico severo, consegue controlar a evolução do vírus, né? E é isso que a China sabe fazer muito bem, um governo autoritário, mas que até em democracias como Coreia e Japão eles conseguiram fazer, porque eles estão acostumados a lidar com o vírus e as pessoas estão acostumadas a respeitar as coisas também. A única coisa que a gente diria é que nossos colegas também não estão falando que a vida está 100% ao normal já, né? As pessoas estão voltando ao trabalho devagar, as fábricas estão abrindo de novo na China, mas ainda as pessoas têm um pouco de medo, então, ou seja, não estão viajando, saindo de férias para as praias na Tailândia, também não é assim. Então, é uma recuperação que está acontecendo, mas ela é um pouquinho lenta. Mas é bom de ver já a Ásia conseguindo olhar e ver a luz no fim do túnel. Perfeito, Gabriela. Bem esclarecedor, inclusive. Tem uma pergunta, essa pergunta é minha, na verdade, tá? Sempre que a gente fala de China, a gente é um pouco temeroso com dados ali, com reliable data. Ali. Será que as informações são precisas? Até onde o governo está intervindo ou está manipulando, ou enfim, a palavra que a gente encontrar. Como é que o time do JP Morgan na Ásia lida com isso? Isso realmente existe? O que a gente está vendo agora, por exemplo, que a Itália e a Espanha passaram a China em quantidade de casos, assim, que é uma informação extremamente relevante. E quando você pensa em proporções demográficas, você pensa, cara, ou a China ela é muito boa nisso, ou a Europa antiga é muito ruim nisso. Pensando nisso, assim, como é que você vê esse acesso à informação do governo chinês aí para os analistas, enfim? É sempre um pouco difícil, sempre fica aquela pergunta na cabeça de será que isso aqui está certo mesmo? Mas o que os nossos, ou seja, o nosso time acredita é que, bom, a China você nunca pode acreditar 100% nos números que eles estão te dando, mas acredita na tendência. Então, se a tendência é dos casos desacelerarem, a gente pode acreditar na tendência, mesmo que a gente não acredite nos números exatos, de números de casos, etc. E o mesmo vale para a economia. E uma última coisa que é interessante da China é que eles começaram a soltar os números oficiais deles de fevereiro, semana passada. E a gente sente que pela primeira vez em décadas, eles foram até honestos com os números. Porque simplesmente não dá para esconder a contração que a China vai ter e está tendo em atividade. Uma coisa legal, que eu acho que vale muito a pena falar também, é que não é só a China que a gente tem como exemplo, né? A gente pode olhar Coreia, Japão, ou seja, democracias e países que são honestos em termos também dos números de casos e dados. E lá a gente vê também que a curva se aplanou muito, ou seja, que eles conseguiram controlar o caso.
Mas, como eu falei um pouquinho antes, cuidado em interpretar o sucesso que eles tiveram na Ásia com o que a gente pode esperar da Itália, Europa, Estados Unidos. Porque quando a gente fala de lockdown fez a China. A gente aqui não está fazendo lockdown. São sugestões, né? E é por isso que é difícil saber exatamente a nossa trajetória em outras áreas do mundo. Perfeito, perfeito, Gabriela. Não, interessante. A gente está falando lockdown, mas o que a gente tem é um fiquem em casa, por favor, né? Ainda por nem favor, exatamente. Legal. Deixa eu quebrar um pouquinho o assunto, já que a gente está no campo Ásia, Oriente Médio, enfim. OPEP. A gente sabe que para agravar a crise tiveram outros fatores aí que andaram de mãos dadas com essa pandemia. E uma das coisas foi ali a crise Rússia-Arábia Saudita, OPEP, preço do barril. Vocês podem dar um pouquinho da visão de JP Morgan sobre isso? Sobre como está o acordo, ou o que vocês têm de perspectiva para o petróleo? Esse é um segundo choque, né, que a gente teve. O primeiro do coronavírus e o segundo da queda nos preços de petróleo. Por alguns anos estavam ali no intervalo de uns $60 por barril, e agora, esse ano, caíram abaixo de $30 por barril. E aí é realmente uma tempestade perfeita para o mercado de petróleo. É o lado da demanda de petróleo, né, que vai contrair esse ano devido à contração da economia, e essa guerra de preços aí da Rússia e Arábia Saudita, e eles aumentando muito a produção. Então, aquele acordo da OPEP desmoronou-se e é todo mundo por si mesmo produzindo o máximo possível. Aí o objetivo, e tudo isso é realmente liderado pela Rússia, né? E eles acharam que é o momento, assim, perfeito para tentar quebrar a indústria de shale oil aqui nos Estados Unidos. E fato, se eles não chegarem a um acordo, e parece que não está tendo nenhuma discussão aí, não chegaram a um acordo, os preços ficarem a $30, isso é inviável para as companhias de shale aqui, que precisam de preços a $45, $50. Então, realmente, eu acho que a preocupação do petróleo não é para a economia global como um todo, porque até ajuda, né? O preço de gasolina ficar baixo, a inflação baixa, mas a preocupação é muito mais o setor energético, aqui nos Estados Unidos, em alguns países, e principalmente o que isso acaba causando um estressezinho extra aí no mercado de crédito. Legal. Vou matar mais umas perguntas aqui antes da gente partir para a Europa. Existem relatos, essa é a pergunta do Anderson, existem relatos de que muitas foram as regiões que de fato não pararam mesmo durante a crise. Vocês têm algum relato de alguma região ou do comportamento de alguma região específica que ignorou o isolamento? Sim, a Coreia e o Japão. Eles não fizeram nenhuma quarentena assim severa que nem a China, não fechou nada. E a razão é exatamente que eles são super preparados para esse tipo de coisa. Então, especialmente o exemplo da Coreia é super interessante, porque eles tiveram vários casos, era numa igreja, os membros de uma igreja, assim, milhares, ou seja, alguns 1000 casos nessa congregação. O que eles fizeram? Eles saíram procurando cada pessoa, usaram aplicativos no celular das pessoas que elas têm para monitorar, rastrear as pessoas, ver cada pessoa que ela teve contato, isolar todo mundo, lançar testes de temperatura em todos os aeroportos, ou seja, todo mundo passando de carro fazia teste de temperatura. As pessoas escutaram, falaram, vou ficar em casa, eu acho que é melhor para mim. Então, é uma mentalidade muito diferente da nossa, porque, felizmente, infelizmente, é a Ásia que está acostumada a lidar com esses vírus, né? O H1N1, o MERS que teve na Coreia, o SARS em 2003. Então, eles estão mais acostumados, eles têm procedimentos e as pessoas respeitam. Então, a Coreia não teve que fechar nada e eles já controlaram a situação em grande parte. Perfeito, perfeito e muito esclarecedor. A última de Ásia, Gabriela, sobre a China e a sua recuperação. Você acha que a recuperação da China agora, pensando já em abril, no afrouxamento do lockdown, é uma coisa em ver se ela vai ser rápida ou se ela vai ser mais lenta? E uma outra, assim, o quanto isso influencia e quanto isso ajuda se
se a China tem um papel fundamental, já como vai ser o primeiro a sair da crise, para puxar a economia global ou talvez diminuir aí a recessão nos outros países que dependem dela. Claro, eu acho que, infelizmente, já não é mais possível um V. A gente está realmente falando de um U, tanto para a China como para a economia global, porque a China, como a gente mencionou, está começando a sair do lockdown, das quarentenas severas, mas é devagar, né? O processo de reabrir as fábricas e é devagar o processo das pessoas voltarem 100% ao seu comportamento de antes. E para a China, lembra que a China é um grande exportador. E ter o resto do mundo puxando a China para baixo, Europa, Estados Unidos, também não ajuda. Então, é mais um U que a gente está falando. E a notícia boa é que isso é que está precificado no mercado, não é um V mais, é um U. Posso deixar uma última mensagem otimista da Ásia? Gabriela, você pode usar o tempo todo que você quiser, não se preocupe, só o mediador. Vai lá. Porque eu acho que é super importante a gente falar dessas coisas curto prazo, mas a Ásia, para nós, é uma aposta muito importante de crescimento médio e longo prazo. E isso vale para o Brasil também, ou seja, brasileira a gente pensa, a gente é emergente, eu já estou investindo no Brasil, por que eu vou pensar lá na Ásia emergente? O fato é que tem temas que a gente não tem no Brasil, na Ásia emergente, na China, na Coreia, em Taiwan, na Índia. Então, são dois temas super legais, e aí é principalmente no mercado acionário. Número um, o tema de tecnologia, que é super forte na Ásia emergente, companhias líderes em tecnologia. E número dois, a Ásia está só começando agora a ver um crescimento da sua classe média. A gente já viu muito disso no Brasil. Agora é a vez da Ásia, especialmente China e Índia. Então, o potencial da próxima década, só China e Índia, é de a gente adicionar 1 bilhão de pessoas na classe média. Então, aí oportunidade em consumo, saúde, educação, bancos. Então, ou seja, oportunidade médio e longo prazo que realmente vale a pena. Interessante, e uma coisa que a gente não vê ninguém falando na imprensa, né? A gente tem ali um polo tecnológico que que não vai dormir, que já está voltando a funcionar, e essa migração da classe média em países superpopulosos talvez reflita aqui no Brasil. A gente exporta muito alimento para a China, a gente carne, essas coisas. São setores aí que com certeza quer o chinês comendo melhor, né? Vamos lá. Exatamente. Vamos para a Europa agora. O que eu vi de mais relevante na Europa hoje e ontem, tá? Primeiro que hoje a Espanha passou a China, né? Foi isso que a gente falou. Então a gente está vendo a Espanha e a Itália passando por uma situação muito triste. E a gente vê a Alemanha, como sempre, na contramão disso. A Inglaterra e o Reino Unido parece que acordou atrasado, mas acordou. Enfim, hoje saiu ali nas manchetes que o Príncipe Charles foi diagnosticado com positivo para a Covid-19. O que o JP Morgan está vendo do mercado europeu, União Europeia e as entrelinhas? É fato, né? Infelizmente começou o problema do coronavírus na Itália e agora a gente vê, ou seja, os casos aumentando muito ainda na Itália e aumentando bastante em vários países. Espanha, França, Alemanha, Reino Unido. E, em reação, né, os governos colocando medidas mais restritivas. Mas uma coisa interessante, que a gente tem uma estrategista baseada em Milão, a Paola, e ela falava de novo aquela palavra do lockdown. Não existe lockdown. Ou seja, ela falou, até 2 dias atrás, os italianos na rua, ou seja, o pessoal passeando. Então, esse também é parte do problema, né, para a Europa. Por isso que não dá para imaginar a Europa seguindo o caso da Ásia, que a gente comentou. Porque eles não tinham testes, não tinham preparação e as pessoas não respeitaram essas sugestões de lockdown, digamos assim. Mas parece que sim, agora todo mundo entendeu melhor. Então, ou seja, toda a atenção do mercado, que já está precificando ruim, é agora olhar os novos números que saem todos os dias e começar a ver se tem uma tendência aí de sucesso em estabilizar os novos casos na Europa, agora que realmente está todo mundo levando isso a sério. Mas, como a gente comentou, no primeiro e segundo trimestre, é bem possível a gente ver
a Europa passando por uma recessão. Uma boa notícia, em termos de respostas, é que a resposta fiscal na Europa tem sido muito sólida. E a gente reclama muito da Europa, são devagares, ficam brigando. Honestamente, a gente tem que dar crédito para os governos europeus que prepararam pacotes fiscais que devem ajudar as pessoas e as companhias a sobreviverem esses meses difíceis. Então, pacotes de entre 1% e 2% de PIB em todos os principais países na Europa. E também a gente tem que dar um créditozinho aí para o Banco Central Europeu, que também fez bastante e anunciou pacotes de crédito barato e compras também, tanto de dívida de governo como dívida corporativa. Então, a Europa, sim, passando ainda pelo pior aqui da tempestade, mas tanto o Banco Central como os governos estão dando uma boa ajuda monetária e fiscal. Legal. Vamos para 2 perguntas de Europa que já apareceram, que a gente vai falando do continente e já vai fazendo as perguntas juntos. Dessa vez a gente não vai deixar as perguntas para o final, vamos deixando as perguntas para conforme a gente for falando do tema. Alemanha, o que vocês têm aí de visão Alemanha econômica e se tiver algum comentário sobre a resposta deles à pandemia também vai ser bem legal. A Alemanha é sempre pensada, né, como uma economia mais sólida, mais forte, mas a Alemanha não vai conseguir escapar disso em termos, ou seja, a Alemanha é uma grande exportadora, vai sentir um certo efeito aí da contração de atividade na China em fevereiro e março, e está claramente aí no meio da tempestade também. A boa notícia da Alemanha é que eles sempre são bem austeros, né? Ou seja, o oposto do resto do mundo, sempre muito preocupados aí com o seu balanço de pagamentos, não ter déficit. Mas mesmo eles estão reagindo com bastante estímulo fiscal, várias ajudas para as pessoas, para prever desemprego, para ajudar companhias. Então, até a Alemanha está aí finalmente gastando e dando uma ajuda fiscal. E isso deve ajudar tanto a Alemanha quanto a região a eventualmente se recuperar quando a gente conseguir estabilizar o vírus. Perfeito, é verdade. A gente está vendo até a Alemanha está gastando, verdade. Até eles. Até eles. Vamos lá, pergunta do Luiz, tá? Acho que está semi-respondida, mas eu vou fazer para se te dar a complementar. A economia italiana já vem cambaleando há algum tempo. A União Europeia, em especial os alemães, darão alguma ajuda substancial aos italianos? Se não derem, o que pode se esperar da economia italiana após a epidemia? A gente falou dos bancos centrais, do BCE, que está agindo ativamente aí, seguindo o exemplo do resto do mundo, ou dando exemplo para o resto do mundo, talvez que o BCE é o formador de opinião de bancos centrais. Você acha que vai ter alguma coisa específica para a Itália nesse aspecto? Então, a Itália, o que eles ajudaram a Itália lembra que na União Europeia eles sempre têm aquelas metas fiscais, né? E aí vem sempre a briga, né, entre os alemães, os italianos, os espanhóis. E o que a União Europeia disse para a Itália nossa, nós sabemos que vocês estão passando uma situação aí muito difícil, isso é uma emergência, a gente relaxa as metas, depois a gente pensa nisso, então não tem problema. E com isso a Itália consegue também fazer uma resposta fiscal de ajuda para as pessoas e as companhias. Então, a gente tem visto a Itália também anunciando um pacote fiscal de quase 2% de PIB. O que também está sendo de ajuda para a Itália, do lado do Banco Central Europeu, eles estão tentando, ou seja, fazer um contrapeso ao mercado, que pode ficar preocupado com a situação fiscal da Itália, e aí a gente estava vendo os spreads da dívida da Itália subirem. Isso estava ficando um pouco preocupante. E a Christine Lagarde até falou uma coisa meio estranha aí numa reunião, e aí os spreads começaram a subir da dívida, e aí o Banco Central Europeu entrou semana passada e disse, não se preocupa, eu vou comprar dívida italiana, e aí os spreads começaram a diminuir de novo. Então, sim, tem espaço aí para a Itália fazer um estímulo fiscal, e o Banco Central Europeu vai ajudando aí para o custo da dívida não aumentar demais. Então, vai ajudar a Itália a se recuperar eventualmente, quando passar aqui esse pior período. Excelente, excelente, Gabriela. Muito obrigado. Gabriela, você precisa voltar mais aqui com a gente, viu? Porque está sendo bem esclarecedor. Estou gostando também, é só convidar.
tá? De mundo aí, está sendo literalmente uma aula. Muito obrigado. Vamos aqui para uma pergunta interessante. Pensando aí em América Latina e União Europeia, tiveram até uns rascunhos de acordo. Outra pergunta do Anderson. Qual você acha que vai ser o impacto para a América Latina dessa recessão e como a Europa e a União Europeia hoje talvez sejam os mais afetados do Covid-19? Como isso reflete do lado de cá do oceano? Então, reflete de duas maneiras. Uma indireta, e isso eu acho que a gente vai sentir mais no Brasil e na América Latina no primeiro trimestre, mas o efeito indireto. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, por exemplo, as nossas exportações vão sofrer, porque a demanda da China vai ter caído muito e a demanda da União Europeia também. E dos Estados Unidos também, mas aí é mais relevante para o México. Então, nossas exportações em volume vão sofrer no primeiro trimestre. Outro efeito indireto, a queda nos preços de commodities, não só petróleo, mas também os metais industriais, que são muito relacionados à China, né, como ferro, etc. Outro efeito indireto. E um terceiro efeito indireto, também todo o estresse, a volatilidade que a gente tem visto no nosso mercado financeiro na América Latina, né? Moeda se depreciando, bolsa caindo, yields da dívida subindo. E isso sempre acaba tendo um efeito indireto na economia, na confiança. Mas aí eu acho que a região também vai sofrer no segundo trimestre um impacto aí mais direto mesmo, que é do aumento dos casos do Covid-19 e as sugestões aí de isolamento. E aí depende do país. Tem uns que têm sido bem severos aí, fazendo lockdown de verdade. Exemplo, Colômbia. Nosso colega que fica baseado em Bogotá diz que não. Na Colômbia, literalmente, tem a polícia e o exército aí. Tenho certeza que ninguém está saindo de casa. Enquanto que no Brasil, aí parece que é mais, ou seja, estadual, municipal, sugestões. Mas tem também um efeito doméstico aí em atividade. Então, por isso que a gente diz que espera que a América Latina, economicamente, passe por uma recessão na primeira metade do ano. E exatamente isso que o mercado aí local está precificando também. Perfeito, Gabriela. Muito obrigado. Até pode falar, Gabriela, hoje é nosso recorde, tá? A gente está batendo recorde de audiência legal. aqui na nossa live. E aproveitar e avisar o pessoal que não está com o chat aberto, o pessoal do JP Morgan fez uns slides para a gente, bem legal, falando um pouco do que a gente está conversando aqui. E a gente vai disponibilizar por e-mail para vocês, tá? Então, lá no chat, a Vanessa botou um link, que é um formuláriozinho, só para vocês colocarem o e-mail e a gente vai mandar o material que o JP Morgan separou para a gente, para todo mundo. Beleza? Então, quem tiver com o chat aberto, já dá uma olhada lá, copia, dá uma salvada para depois clicar. Quem não tiver, depois dá uma olhada lá, tá? Mas não descola aqui, não. A gente pode ir para os Estados Unidos ou alguma notícia, algum discurso para a gente encerrar a Europa aí? Terminar também num tom mais positivo. A curto prazo, então, bem difícil para a Europa, mas nós acreditamos que também tem oportunidades bem interessantes na Europa de investimento. Aí, principalmente no mercado de ações e de crédito, ou seja, lembra, tem companhias extremamente interessantes na Europa, não necessariamente o mercado como um todo, mas, ou seja, companhias, exemplo de luxo, né? Que todo mundo quer aquela bolsa, vocês sabem da onde. Ou seja, companhias de luxo listadas na Europa que vendem aí para o mundo todo, incluindo a grande classe média crescendo de países emergentes. Outro exemplo, companhias de saúde na Europa. Ou seja, quantas companhias super sólidas tem. Então, a gente também não pode esquecer de temas estruturais super sólidos e interessantes que tem na Europa, né? A gente também não pode esquecer aí das oportunidades mais de médio prazo. Perfeito. Companhias de bolsa, né? As mulheres sabem, então, assim, tem bastante ali nas bolsas europeias, realmente as companhias de grife, de luxo, que já entendemos aí ser boas oportunidades. Vamos para os Estados Unidos, então? Vamos. Eu acho que é muito difícil a gente começar a falar dos Estados Unidos sem falar do que acabou de acontecer. São 2 trilhões de dólares aí que vão ser de alguma forma injetados. A gente pode começar a abrir Estados Unidos aí falando disso um pouco? Sim, e então, Estados Unidos está vendo, né, um aumento grande dos casos, está vendo várias cidades e estados colocando sugestões de distância social.
E com isso, o Congresso americano decidiu acordar que, bom, o buraco vai ser profundo, eu preciso dar uma ajuda aí, né? E finalmente a gente viu esse acordo no Congresso, que vai passar, eu acho, ainda hoje no Senado e aí depois na Câmara, e chegaram a esse número de 2 trilhões de dólares. Gente, 2 trilhões de dólares é 10% do PIB americano. Isso é bem maior do que foi o maior pacote de 2008, que tinha chegado a uns 6% do PIB naquela época. Então, é um pacote bem grande, exatamente porque o Congresso, como o mercado, sabe que o buraco vai ser profundo. E o que é isso, né? Não é estímulo fiscal, ou seja, isso não vai conseguir prever uma recessão. Não é isso. É uma ajuda para chegar, diante da recessão, à recuperação. Ou seja, ajudar as pessoas que vão perder o emprego com isso tudo, ajudar as companhias que estão vendo assim, a atividade cair 75%, 100%, ajudar os estados e as cidades que vão gastar com saúde. Então, é muito importante de ver isso. A recessão vai acontecer, mas ajuda o mercado a focar na luz do fim do túnel, de que eventualmente isso vai ajudar a recuperação quando a atividade voltar. Muito bom de ver isso. Perfeito, perfeito. Realmente 10% do PIB em injeção para estímulos e até o direcionamento dos estímulos, né? A gente pode até aproveitar e falar um pouquinho de bancos centrais como um todo. A gente viu que do começo dos estímulos dos bancos centrais até agora, a percepção ela sofreu meio que um vai e vem. O pessoal enxergou bem, depois os mercados reagiram mal, depois os mercados reagiram bem de novo. E aí falando de Banco Central americano, mas pensando também talvez aí em bancos centrais ao redor do mundo, como é que você acha que o investidor e a economia tá reagindo a essa próxima onda de estímulos dos bancos centrais? Eu sinto honestamente mal para o presidente do Banco Central americano, o Jay Powell, porque a gente se acostumou muito nos últimos anos a olhar para o Federal Reserve, para olhar para ele, para olhar para os bancos centrais como um todo e falar: você é meu salvador, vai me tirar disso. E não é o caso. Os bancos centrais não conseguem lidar com esse problema, eles não têm as ferramentas. Porque imagina, o Banco Central americano cortou os juros a zero. O que juros a zero ajuda? As pessoas não podem sair de casa, não ajuda. Então, não era suficiente ter só a política monetária, a gente tinha que ver a política fiscal, que finalmente chegou. E aí falta só um terceiro quesito aí, que é a estabilidade nos casos e a volta da economia. Mas 2 de 3 quesitos já têm sido cumpridos aqui nos últimos dias. E uma última coisa dos bancos centrais é que o papel mais importante deles, tanto do Fed quanto o Banco Central Europeu, bancos na Ásia, bancos aí no Brasil, na América Latina, é de injetar liquidez no sistema. Ou seja, ter certeza que o mecanismo está funcionando bem, que não tem problema em moedas, em renda fixa, ou seja, que o preço sim varia em base nos fundamentos, mas que não tem problema de liquidez. Então, esse é realmente o papel mais importante do Fed agora, e eles têm anunciado N programas, um gigante na segunda-feira, exatamente para ter certeza que o mecanismo está funcionando bem. Perfeito, perfeito. Gabriela, é esclarecedor, tá? Para quem não pegou as notícias, tem esse pacote rolando que está para ser aprovado e provavelmente vai ser de 2 trilhões de dólares, que eu descobri hoje são 10% do PIB americano, com certeza aí o maior estímulo, acho que eu posso estar chutando errado, mas é o maior estímulo da história. Mas agora saindo um pouco de Federal Reserve e falando um pouco de eleições americanas e política. Você que está em Nova York, passa para a gente um pouco do clima aí para gente. Claro, eu acho que é incrível porque era para ser o ano das eleições, né? Nos Estados Unidos. Isso ia ser o tema do ano. E, gente, ninguém mais fala disso. Meio que já foi, sabe? Ou seja, o tema do coronavírus está tão na pauta que até que esquecemos um pouquinho da eleição. E eu acho que parte da razão também que esquecemos um pouco é que a gente já passou várias daquelas primárias, né? Que iam definir quem vai ser o candidato dos democratas para concorrer contra o Trump. E o que a gente viu nas primárias é que finalmente, ou seja, a gente foi tirando vários candidatos, tinha muita gente aí na festa,
E realmente parece que o candidato democrata vai ser o Joe Biden, está quase certo, e ele é alguém bem moderado. Então, aí para o mercado, entre Joe Biden e Trump, está na mesma. Então, aí para de ser um fator importante para o mercado, especialmente quando tem tantos outros temas aí um pouco mais relevantes na pauta. Perfeito, perfeito. Acho que se não fosse Joe Biden, a gente estaria com um cenário completamente diferente. Exatamente. Aí sim a gente estaria prestando atenção. Que bom que veio ele pelos democratas. Vamos lá, mais uma pergunta aqui do Nelson Prata. Em face do caráter antecipatório, o que as instituições líderes do mercado podem colaborar para amenizar histerias, impedir oportunismos políticos e ajudar na estabilização de governos? Então, assim, será que o mundo, tentando traduzir aí, Nelson, aí você me corrija se eu estiver errado, onde é que as grandes empresas ou o mercado privado, as instituições financeiras podem agir? E aí eu vejo que já tem muitas já agindo, mas qual o papel delas agora versus a crise? O papel do mundo privado, talvez da Fortune 500 ali versus essa crise toda? E a gente tem visto uma grande liderança do setor privado, bem antes até dos governos reagirem, ou seja, o setor privado ajudando tanto com a questão de saúde, né? As grandes companhias privadas de saúde fazendo pesquisa de tratamento, de vacina, mas também o setor privado ajudando com várias medidas para ajudar as pessoas a não serem infectadas. Então, lembrando que nos Estados Unidos não teve nenhum lockdown. O Trump não falou para as companhias fechem as portas. Isso foi, em alguns casos, decisões das companhias para protegerem os seus empregados e protegerem também os seus consumidores. E, por fim, o setor privado tem também aí um papel muito importante na recuperação eventual, né? Para tentar ajudar o máximo possível os seus empregados a passarem momentos difíceis. E os bancos também, no setor privado, têm aí um papel importante. Como? Bom, exemplos que saíram já na mídia, então não estou falando nada privado aqui, mas o JP Morgan, como outros bancos, por exemplo, anunciando que vão parar de comprar suas ações, parar de devolver o dinheiro para os acionistas e utilizar esse dinheiro para prestar crédito para as pessoas e as companhias que estão sendo afetadas. Outro exemplo, nós no JP Morgan, por exemplo, em Asset Management, os nossos gestores de renda fixa passaram aí o fim de semana com o Federal Reserve, tentando acertar aí o mecanismo do mercado de renda fixa que estava um pouco quebrado a semana passada, e aí tivemos um grande anúncio segunda-feira. Então, em várias maneiras diferentes, tem aí um papel importante para o setor privado que já está sendo utilizado. Perfeito, perfeito, Gabriela. Vamos pegar aqui os últimos 10 minutos, infelizmente, e vamos falar aqui de terras tupiniquins, só E aí, se você quiser, antes da gente fazer essa migração, aquela mensagem otimista que a gente está ficando mal acostumado aí sobre Estados Unidos, que você está vendo aí, será bem-vinda. Sim, claro. Então, como todas as regiões, né? Essa ideia de recessão já tá. Ou seja, por isso que o mercado acionário americano caiu mais de 30%, por isso que os spreads de crédito subiram. Então, eu acho que nesse momento a gente pode se perguntar duas coisas. Será que eu quero utilizar esse momento como oportunidade de compra? Aí a gente acha que muito valor foi criado. Olha o mercado americano com companhias super sólidas, vendendo assim a preço de nada. Mas é tomar cuidado, olhar a qualidade de companhias, ou seja, temas e companhias que são sólidas, e adicionando aos poucos ao longo das próximas semanas. Não tem que fazer tudo hoje ou amanhã. No mercado americano especificamente, no mercado de ações, lembra que tem todo o tema de tecnologia, que é super, super forte, um tema estrutural para a próxima década. Tem um setor de saúde super grande, forte. Dois setores que a gente não tem nada no Brasil, infelizmente. Então, também lembrar nos nossos objetivos de médio e longo prazo. E isso, ou seja, muita oportunidade nos Estados Unidos. Perfeito, perfeito, Gabriela. Vamos, então, para falar aqui do Brasil um pouquinho, para a gente
chegar ali no finalzinho da nossa conferência, infelizmente. O que a gente tem visto no Brasil, na verdade, aí se a gente pegar uma coisa bem recente, de menos de 24 horas, é que o presidente foi ao público, foi dar uma mensagem. A mensagem, é óbvio que rede social, até uma parte da internet e talvez um pedaço menor da imprensa, ainda gera muito ruído e a gente acaba ficando sem o termômetro fiel de como esse discurso foi recebido. Mas, em linhas gerais, o discurso do Bolsonaro ontem, de falar de voltar às ruas, de falar em reabrir as escolas, foi muito mal recebido, porque vai meio que contra o Mandetta, enfim, por mais que tenha sido uma linha parecida com o que o Trump falou ontem de manhã, ainda é assim, talvez o consenso aí foi que uma coisa é certa, o tom não foi o melhor, apesar de a preocupação com a economia ter sua relevância. A gente sabe que a prioridade ainda tem que ser a saúde, a gente tem que encontrar ali onde é que é o equilíbrio entre os dois para a gente tratar os dois problemas. Politicamente, qual é a visão do JP Morgan para o Brasil? Eu acho interessante que você mencionou que isso não é só no Brasil que a gente está vendo. A gente está vendo exatamente a mesma coisa aqui nos Estados Unidos. O Trump querendo reabrir a economia, enquanto que os médicos falando que ainda não dá para fazer isso. E eu acho que no Brasil o que está parecido também é que não é a nível do governo federal que as decisões estão sendo tomadas, né? Muito mais no nível estadual, municipal e do setor privado. Então, isso também é bem parecido com os Estados Unidos. Mas, fora isso, eu acho que a visão em geral para o Brasil é que o cenário externo está complicado, complicou muito em só um mês, e o cenário doméstico também complicou um pouco. Ou seja, a gente já está vendo uma fricção, claramente, entre o governo e o Congresso. Então, essa é uma preocupaçãozinha extra aí, não só o cenário externo, o coronavírus, mas o que está acontecendo aí do ruído doméstico e o impacto que isso pode ter em toda a agenda e trajetória de reformas aí do Brasil. E por isso eu acho que o Brasil tem visto uns movimentos particularmente fortes em bolsa, na moeda, na renda fixa. Ou seja, não é só o externo, deve ser 90% externo, mas aí tem um componentezinho aí doméstico também. Perfeito, Gabriela. Deixa eu dar um recado para a galera aqui antes. Gente, quem não conseguiu botar o Jotform, acabei de jogar o Jotform de novo no chat, que é o link para vocês preencherem um formulário para a gente mandar o material que o JP Morgan fez para vocês. Quem não conseguir lá, eu vou tentar colocar no Instagram da InvestSmart e no meu Instagram o link para vocês se cadastrarem e receberem esses slides. É bem legal, vai fala um pouco aí tudo que a gente conversou aqui. Então, ou no chat, ou no Instagram da InvestSmart, ou no meu Instagram, eu vou colocar esse link, tá lá nos stories, ou numa postagem para vocês poderem receber. Eu vi que o pessoal tá bem interessado. Gabriela, estamos chegando aqui no encerramento, tá? E sempre no encerramento, o que a gente pede, tá? Primeiro eu peço fazer o nosso merchan aí, enfim, acompanhe o JP Morgan, as cartas e os relatórios do JP Morgan são extremamente ricos de informação, as conferências, tem muita informação boa e aberta para vocês lá, tá? O JP Morgan, o time Brasil do JP Morgan está aqui com a gente, está assistindo. Eles têm fundos na plataforma da XP e é importantíssimo vocês saberem que os fundos globais redeados do JP Morgan que estão na plataforma, eles estão ganhando dinheiro, então são fundos que replicam estratégias do JP Morgan ao redor do mundo e que estão funcionando super bem, tá? Vale a pena vocês visitarem e darem uma olhada lá. Conversa com o seu assessor da InvestSmart, pergunta quais são os fundos que faz sentido. Mas para encerrar, Gabriela, queria que você desse uma mensagem final aí de despedida, de otimismo para o pessoal que está assistindo. Tá? A gente se tem uma certeza que isso tudo vai passar, mas a gente queria um pouco aí das suas palavras, já que você conseguiu ser tão didático e otimista aí, vai ser bem legal para o pessoal, para encerrar a reunião. Tá certo. Então, eu acho que para ser otimista não quer dizer que a gente não tem que ser realista, né? A gente falou, sim, de uma recessão global, uma situação difícil. Mas é também enxergar que muito disso já está refletido nos movimentos do mercado do último mês. E eu acho que nesses momentos, quando a coisa está tão volátil, tem tanta coisa, que a gente tem que ter uma certa calma.
e pensar, olha, o que eu tenho na minha carteira? O que são meus objetivos? Para que eu estou investindo? É para a semana que vem? É para o mês que vem? É para o trimestre que vem? Ou será que eu estou investindo para 5 anos ou 10 anos? Então, também não acabar nesses momentos perdendo as oportunidades, ou seja, nós achamos que muito parte desse horizonte de investimento médio prazo é a alocação global. É tão importante, tanto para dar uma diversificação em momentos assim de estresse, por exemplo, o dólar como uma moeda forte, ou ativos globais que balançam menos do que no Brasil, tanto quanto as oportunidades, porque sim, a gente não vai ficar trancado em casa para sempre, gente. Vai passar esse momento, a gente vai ter a recuperação global e a gente tem que ter os ativos aí para pegar essa recuperação e para pegar os próximos anos. Então, pensar em Ásia emergente, pensar na Europa, Estados Unidos, tecnologia, consumo, preparar para uma recessão, mas também se posicionar para a recuperação e para os nossos objetivos de médio prazo. Gabriela, que aula, viu? Muito obrigado. Tá? Você Obrigada a você. Sempre bem-vinda. Já vou pedir para o pessoal do marketing preparar um convite para daqui a uma ou 2 semanas a gente voltar a falar de novo, tá? Combinado, gente. Vou ter que ir aqui, já nos falamos. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.